Paz do Senhor, meus amados irmãos. O livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, diz assim: Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Duas coisas aqui o escritor está nos trazendo ao nosso entendimento, à nossa compreensão. Uma revelação, primeiro, que Deus, Ele é criador de todas as coisas. Foi Deus que criou todas as coisas. E segundo, que nós cremos nisso mediante a fé. Nós vemos o livro de Neemias, capítulo de número 9, versículo 6, ele dizendo o seguinte: Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu, a terra e tudo quanto nela há. A criação de Deus, ela nos mostra, nos demonstra que Deus é real, que Deus existe e que Deus está no controle de todas as coisas. Mediante a isso e por causa disso, Ele merece todo louvor, toda adoração, a nossa obediência e a nossa fidelidade a Ele. Nós vemos que a fé nos leva a crer que Deus criou os mundos pelo poder da sua palavra. Todo o universo, tudo que nós vemos, tudo que nós podemos observar, foram feitos mediante a palavra de Deus liberada. Vou repetir novamente: tudo que nós vemos, tudo que nós podemos observar, foram criados mediante a palavra de Deus liberada. Nós vemos vários versículos falando para nós sobre que Deus é criador de todas as coisas. Quando nós vamos ler o Salmo 104, no verso 5, o salmista vai estar dizendo lá que Deus fez os fundamentos da terra. Quando vamos para o Salmo 148, do verso 1 até o verso 5, nós vemos o salmista dizendo que Deus criou o sol, que Deus criou a lua, que Deus criou as estrelas e os céus. Quando nós lemos o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, versículo 28, vemos o profeta dizendo que Deus criou os fins da terra. Vemos também escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 10, versículo 13, que Deus criou os relâmpagos, os ventos e a chuva. Vemos também em Efésios, Paulo dizendo, na carta dele aos Efésios, no capítulo de número 3 e versículo de número 9, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Então, como o escritor aos Hebreus está aqui nos dizendo, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Tudo foi criado por Deus. Tudo está no controle de Deus. Tudo vem de Deus. O fôlego de vida, o nosso alimentar e tudo que precisamos vem da mão de Deus para as nossas vidas. Quando entendemos e cremos que Deus é criador de tudo, significa também que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que está relacionado à nossa vida, de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, está na mão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós lemos Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo de número 22, ele vai nos dizer o seguinte: E ele disse aos seus discípulos: Por isso eu vos digo,
Não sejais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida é mais do que a comida, e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais sois vós, mais valiosos do que as aves. E qual de vós poderá, com seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Então, se não sois capazes de fazer as coisas mínimas, por que andais preocupadas com os restantes? Nós vemos que Deus, todos os dias, provê alimento às aves do céu. Nós vemos Jesus Cristo questionando aos discípulos, dizendo: vocês não têm o poder de aumentar um côvado a sua estrutura. Deus está dizendo: se nós não conseguimos dominar ou lidar com as coisas pequenas, por que preocupamos com as restantes? Deus está no controle de todas as coisas. Se Deus cuida das aves, que para muitos são insignificantes, mas Deus tem cuidado da sua criação, quanto mais nós, que fomos comprados, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Deus criou tudo, Deus está no controle de todas as coisas. O livro do profeta Isaías, no Salmo 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda. O Senhor Deus nos fortalece e Ele nos sustenta. Nós vemos aqui no livro do profeta Isaías esta promessa para a minha e para a tua vida. Quando olhamos também para o segundo livro de Samuel, no capítulo 22, versículo 31, vemos escrito o seguinte: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confia. Quando colocamos a nossa fé em ação, mesmo porque o escritor aos Hebreus, no versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se faz necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, como diz aqui no livro de Samuel, o caminho de Deus é perfeito. Como Deus está no controle de todas as coisas, Ele vai nos fazer andar por caminhos que muitas vezes aos nossos olhos são caminhos difíceis. Mas Deus nos levará por este caminho, e se nós confiarmos nele, como diz aqui o livro de Samuel, ele será como escudo para nossas vidas, porquanto nele nós temos colocado a nossa confiança. O Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós vemos também ainda escrito na palavra do Senhor, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18: no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Aqui nós estamos vendo o quê? Porque Deus nos ama e que está no controle de todas as coisas e fez todas as coisas, certamente Ele proverá tudo quanto precisamos e necessitamos, porque Ele nos ama.
Não devemos permitir, não devemos deixar o medo, a crise, as situações, a ansiedade tomar conta do nosso coração, mas lançar fora esta ansiedade. O salmista, no Salmo 94, verso 16, ele vai nos dizer o seguinte: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, ou seja, na alma, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Confiemos no Senhor, esperemos nele, porque certamente ele tem cuidado de nós. O salmista também fala no Salmo 55, o verso 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Nós devemos guardar tudo isso em nosso coração, a palavra de Deus, andar nos seus caminhos, confiarmos na sua palavra, porquanto ele tem cuidado de nós. Não devemos andar ansiosos como as pessoas no mundo, como aquelas que não têm esperança. Diz Paulo, à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Receba esta palavra nesta fim da manhã, início de tarde. Que esta palavra possa trazer consolo ao teu coração e te ajudar nos momentos a qual estamos vivendo. Confie no Senhor, que Deus certamente estará abençoando a vossa vida. Senhor Deus, que está no céu, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és Criador de todas as coisas. Que nada veio a existir, senão segundo pelo poder da Tua palavra que foi liberada. Como diz, Senhor, aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que Tu vieste a trazer o que não era aparente a se tornar visível aos nossos olhos. Senhor Deus, Tu estás no controle de todas as coisas. Tu é aquele que cuida de nós. Tu é aquele que sabe das nossas necessidades, daquilo ao qual precisamos e necessitamos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a colocar diante de Ti em oração, em súplica, as nossas necessidades, para que sobre nós desça a Tua paz em nossos corações e para que a nossa fé não seja abalada, mas que possamos contemplar pelos olhos da fé, Deus, o Teu cuidado, ver pela fé, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade para com as nossas vidas. Abençoa, Deus, a cada família, abençoa cada um dos nossos amados irmãos. É o que te peço, Senhor, meu Deus, neste momento, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos. Que Deus vos abençoe.